Boa tarde, Joel. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Vida Nova FM. É isso, Joel. Nós estamos aqui na Prefeitura de Guanhães, onde a partir de agora vai falar a prefeita Doris Campos Coelho. Logo após dela, nós ouviremos o promotor Luciano Sotero Santiago e também o diretor do Hospital Imaculada Conceição, Thales Carvalho. Lembrando que nós estamos ao vivo também em nosso Facebook. O pessoal pode entrar lá que vai acompanhar essa transmissão ao vivo e a cores. Prefeita, boa tarde. Boa tarde, Rony, Sidmar, ouvintes da Rádio Vida Nova. Boa tarde a você que nos acompanha através das redes sociais. Hoje, dia 8 de janeiro, nós, do Comitê Gestor de Crise, nos reunimos. Da última vez que o município foi classificado na onda amarela, e houve um grande questionamento da população em relação à situação que Guanhães ficaria, porque estávamos classificados na onda amarela pela micro e pela macro na onda vermelha. Então nós nos reunimos e entendemos que Guanhães permaneceria na onda amarela e que nessa semana o comitê reuniria para fazer um estudo do panorama, para ver a situação da nossa cidade, da nossa micro, mais especialmente da cidade de Guanhães. Então nós estivemos reunidos hoje à tarde e o que nós temos para dizer a toda a população? Como sempre, desde o início o comitê vem trabalhando e pedindo à nossa população o apoio, pedindo à nossa população a conscientização, porque a situação se agrava, não é novidade para ninguém. A situação da Covid-19 vem se agravando, os casos têm aumentado aqui. Eu tenho aqui hoje, inclusive, um resumo dos principais dados trazidos pela Vigilância Sanitária em relação ao boletim do mês de dezembro e do mês de janeiro. Então, nós podemos aqui comprovar o número de casos que aumentou. Foram 680 casos a mais notificados, 321 positivos e um óbito a mais nesses quase 30 dias. É uma situação alarmante, é uma situação preocupante, mas é uma situação que foge do controle do comitê. É uma situação que foge do controle da prefeitura sozinha, do Ministério Público sozinho, da Polícia Militar sozinha e do Hospital Imaculada Conceição sozinho. O que nós discutimos hoje e trouxemos aqui para a nossa população? Um recado, um pedido de socorro e um apelo. Cada um de nós é responsável. Cada cidadão, cada cidadã, cada funcionário, cada patrão, cada homem, cada mulher, cada jovem, cada cidadão é responsável por controlar essa crise. Nós precisamos de buscar alternativas para que Guanhães não passe para a onda vermelha. A responsabilidade está nas mãos de cada um. Nós temos o melhor indicativo da nossa macro-centro. Guanhães é referência, apesar desses números todos, mas a tendência é que a gente passe para a onda vermelha, e é tudo que nós não queremos. Mas é tudo que nós não podemos fazer sozinhos, é manter Guanhães na onda amarela. Nós não queremos paralisar com as atividades, não entendemos que é o momento de fechar o comércio. O comitê não votou para que isso aconteça, mas nós temos receio de que a gente passe para a onda vermelha, determinado por Minas consciente, e isso aí está nas mãos da nossa população, nos ajudar a controlar. Nós sabemos que pós-Natal, pós-Ano Novo, muita aglomeração aconteceu e vem acontecendo. Tem pessoas que estão viajando, trazendo com isso a contaminação para os seus familiares, para o seu avô, para a sua avó, para a sua mãe. Tem pessoas que estão se reunindo em suas casas, fazendo festinhas, enfim. E nós não temos como controlar, nós não temos material humano e
e pessoal suficiente para fazer fiscalização da forma que deve ser feita, que deveria ser feita. Da mesma forma, a Polícia Militar, ela não tem efetivo suficiente e a gente entende que a responsabilidade de cada um, ela precisa vir à tona nesse momento. A Prefeitura Municipal de Guanhães, desde que foi estabelecida a crise Covid-19, nós instituímos o Comitê Gestor de Crise. A Prefeitura vem trabalhando incansavelmente, nossa equipe está exausta, mas vocês veem que nós equipamos da melhor maneira possível a atenção básica, nós aumentamos os PSFs para atender a nossa população, temos atendimento aí de domingo a domingo para toda a população, estamos mantendo regularmente o repasse para o hospital, que também vem trabalhando incansavelmente, e nós hoje estamos com uma deficiência muito grande de pessoal, de recurso humano. Nós temos vários profissionais afastados, nós estamos com dificuldade de médicos. Então, se cada um não tomar a consciência de que a sua vida, quem a preserva é você, especificamente no caso da Covid-19, a sua saúde, quem precisa cuidar dela é você. E assim, respeitando o seu familiar, respeitando aquele que está mais próximo de você, a Prefeitura sozinha dá conta. Assim como a gente dá conta de fazer por você o que você tem que fazer. Então, o nosso apelo aqui é para que cada cidadão, para que cada pessoa aqui da nossa cidade, da região, tome essa consciência. Gente, o melhor remédio ainda a gente sabe que não temos o remédio ainda, mas são as medidas de precaução. É preciso que a gente mantenha o distanciamento, é preciso que a gente insista no uso de máscara. Eu acho que isso é uma tecla que não seria necessária mais a essa altura, mas nós estamos aqui insistindo para que vocês utilizem as máscaras, não saiam de casa se não tiver necessidade, que saiam nas ruas única e exclusivamente para o trabalho, quem não pode ficar em casa. Evitem festas, evitem aglomerações. Não adianta não vir ao bar, mas reunir em casa. Vou chamar o vizinho, vou chamar o compadre, vou chamar a comadre, vou chamar o meu irmão que mora lá fora. Por favor, os familiares que moram fora, conversem com esses familiares. A gente gosta de reunir, a gente gosta de receber, mas não é o momento. Nós temos casos aí de pessoas que receberam familiares de outro estado, de outra cidade, que acabou contaminando a família e que a situação ficou difícil. E realmente a nossa equipe, assim como a gente tem notícia, o Thales, o diretor do hospital está aqui, vai falar a real situação. A nossa equipe não suporta e nós não temos mais onde buscar profissionais da saúde para dar conta de tanta demanda. Realmente a demanda cresceu muito, mas está nas mãos de cada um. Nós temos uma grande preocupação com a questão financeira, com a economia do nosso município. A gente entende que os pequenos comerciantes, eles giram essa economia, eles fortalecem a economia do município e nós entendemos que eles não podem ser penalizados. Nós já fizemos a nossa parte, fechamos na época que foi necessário que todo mundo estivesse com as suas portas fechadas, mas no momento nós estamos pedindo a todos que mantenham o distanciamento, que respeitem aquelas pessoas que estão isoladas, que não façam visitas, não façam reuniões, mantenham a higiene nas mãos, uso de máscara, porque o maior contágio é mesmo pela proximidade entre as pessoas. Então, o que nós estamos pedindo é que cada um faça a sua parte para que a gente não tenha que entrar na onda vermelha. A responsabilidade não é mais da prefeitura, a responsabilidade é de todos nós. E nós estamos fazendo nossa parte. Gostaríamos de chamar a atenção, de fazer esse apelo a
todos vocês, façam a sua parte e vamos juntos tentar nos livrar dessa Covid-19 que tem nos feito sofrer tanto. Isso vai passar, mas nós não podemos ficar naquela mesmice assim, isso vai passar, mas e o que eu estou fazendo para que isso passe? Então, a responsabilidade é de cada um. Nós gostaríamos de agradecer a todos vocês e dizer a vocês que nós estamos em janeiro, né? E que a gente possa chegar na semana que vem, nós estamos na segunda semana de janeiro, que a gente possa chegar na terceira semana sem precisar estar na onda vermelha. Então, deixo aqui, né, os meus agradecimentos, o agradecimento a toda a equipe de saúde, a Prefeitura Municipal tem feito o que pode, e eu gostaria de pedir a todos vocês que nos ajudem a preservar também a saúde dos nossos profissionais da saúde, porque nós precisamos deles. Se a gente esgota mais ainda o número que já está pequeno, a situação pode se complicar mais. Então, gente, a coisa é muito séria. É como se a gente estivesse no início da pandemia, porque os casos estão chegando em maior número aqui agora e numa situação mais agravante. Então, mais uma vez, vamos juntos na nossa responsabilidade individual, cuidando também do que está mais próximo da gente. Muito obrigada e até mais. Eu vou deixar com o Thales para ele passar as informações relativas ao hospital. Pode sair da reunião deles. Sim, da reunião. Boa tarde a todos os presentes, boa tarde aos ouvintes da Rádio Vida Nova. Hoje a gente volta aí para um pronunciamento à população, e não só de Goiás, mas de toda a microrregião, e com muita precaução, com muito receio, a gente vem dar este alerta a todos, né? A gente vem ouvindo aí que a pandemia está aumentando, os casos vêm aumentando e o comitê não está agindo para fechar ou até para diminuir essa taxa de contágio. Isso não é verdade. Na primeira vez eu gostaria de explicar por que nós chegamos a fechar e fazer as medidas de distanciamento no início. Foi porque quando estourou a pandemia em março, nós não tínhamos nenhum leito hospitalar para receber nenhum paciente. Então nós tínhamos a obrigação de segurar o contágio o máximo possível, de impedir que a pandemia chegasse o máximo possível, para a gente poder estruturar uma rede de assistência que pudesse dar conta e pudesse atender a nossa população. Então a gente tinha um hospital que vou falar mais na área do hospital, né? A gente tinha um hospital que tinha uma rede elétrica que não suportava mais equipamentos, tinha uma rede de oxigênio que não suportava ventiladores e um número aí previsto absurdo de possíveis contaminados que viesse a precisar dessa estrutura. Por isso, retardamos o máximo o início da contaminação, né? Nós usamos essas medidas que foram até o momento muito eficazes para poder impedir que a gente ficasse numa situação mais complicada. Depois vieram grandes problemas, né, em relação à assistência hospitalar e até à assistência básica. Foi a busca de profissionais, os insumos que variaram de preço, né, muito, medicamentos importantíssimos que sumiram no mercado, e aí os hospitais se viram obrigados a suspender procedimentos, a parar com cirurgias, porque o mesmo medicamento que é usado para manter um paciente do Covid vivo, ele é usado para manter o outro paciente também, né? O paciente de geral. Então você precisava, é usado em cirurgias, então você precisava priorizar certas emergências para poder dar conta da situação. Foi quando
aproximadamente no final de setembro, de outubro. Nossa UTI começou a funcionar dia 1º de julho, mas foi quando a gente chegou aí numa situação um pouco crítica do hospital, talvez foi a pior situação até o momento, onde chegamos a 80% de ocupação da UTI. Felizmente, né, logo depois, esses casos regrediram e a gente viveu um momento mais tranquilo em relação ao Covid e começamos a voltar com os outros procedimentos eletivos e a funcionar o hospital como um todo. Agora a gente vive uma situação de extrema importância e aí a gente, né, vem aí alertar todos. Hoje os leitos de UTI do hospital chegaram a 80% de ocupação, todos com pacientes graves, uma equipe já reduzida, porque estamos perdendo profissionais, porque vários outros serviços na região foram abertos, então falta profissional no mercado. A gente começa a viver novamente a falta de medicamentos que são usados para intubação, que são usados como sedativos, e vem, né, com muita preocupação, visualizando essa situação de aumento de casos confirmados de Covid. A grande dificuldade agora, né, eu acho que o grande dilema seria sobre o fechamento do comércio, né, e ver, né, fechar os serviços não essenciais para diminuir. Só que o comitê já entende que essa situação já não é mais uma situação que vai ser tomada, né? A gente pensa que vai ser tomada só em último caso, só quando esgotarem mesmo todos os recursos para atendimento. Porque no início foi feito para preparar uma estrutura. A estrutura foi entregue, está sendo usada e agora cabe a cada um tomar sua precaução e impedir, né, que esse vírus se dissemine o máximo possível. Então eu trago aqui o meu alerta, dizendo que o hospital já está com 80% da sua capacidade para o Covid, de leito de pacientes graves, uma equipe que está muito cansada, uma equipe que vem sendo reduzida porque estão indo para outros lugares trabalhar, e dizer que caso essa situação seja prorrogada, caso as pessoas continuem, né, algumas pessoas não, mas pequena parte da população continue com o pensamento, né, sem dar importância às medidas de distanciamento, a gente corre o risco de viver uma situação muito crítica nos próximos dias e inclusive faltar recursos para os pacientes graves. Todo mundo tem acesso a jornais, todo mundo tem acesso ao WhatsApp, recebe aí, né, de outros estados, né, que pacientes jogados em enfermarias, esperando por um atendimento, esperando por um medicamento, muitas vezes morrendo sem atendimento médico. Isso não é mentira, isso acontece sim, e né, a gente toma o maior cuidado e vai continuar tomando para que nós não possamos vivenciar isso. Então, levo, né, esse alerta, reforço para a população tomar as medidas e nos ajudar a proteger, né, a nossa estrutura, proteger os nossos amigos, parentes, para poder evitar que a gente tenha mais doentes graves. Mas chego aqui ao final da minha fala, peço a ajuda de todos novamente e agradeço a todos e peço que Deus ilumine a nossa região. Um abraço a todos. Boa noite à população de Goiás e do entorno, né, da região de Goiás, da micro-região. Desejar a todos aí um feliz 2021. Mas eu não vou ser otimista quanto a 2021, não.
o cenário está bem ruim. Ontem eu participei de uma reunião, como venho participando nos últimos 6 meses, todas as quintas-feiras, eu participo de reunião com o Estado de Minas Gerais, defendendo, né, os interesses da micro-região de Guanhães, me inteirando sobre o que está acontecendo. E na reunião de ontem, ficou muito claro a gravidade da situação para o Estado de Minas Gerais, não é só para a região de Guanhães. Eu vou passar para vocês aqui algumas informações mais atualizadas para vocês terem a dimensão. Guanhães, a micro-região de Guanhães, ela hoje está na onda amarela. Então, os indicadores apontam que a micro-região de Guanhães está na onda amarela. A micro-região de Guanhães, ela está na macrocentro, que pertence a Belo Horizonte. A macrocentro já está na onda vermelha. Nesse contexto, o que deve acontecer? Tudo sugere que Guanhães, na próxima semana, já esteja na onda vermelha. Então, Guanhães, até hoje, não fechou o comércio, não fechou atividades econômicas, por ela estar na onda amarela. Agora, da micro-região de Guanhães, você tem os seguintes municípios que já estão na onda vermelha: Dores de Guanhães, Materlândia, Carmésia, Virginópolis. Então eu tenho 4 municípios que estão na onda vermelha. Eles só mantêm atividade econômica aberta porque Guanhães, a micro, está na onda amarela. Então ele, nesse momento, ele pode ficar na onda amarela. E quem está na onda amarela? Sabinópolis, Rio Vermelho, Senhora do Porto e Guanhães. A tendência é que esse cenário modifique. Então, essa é a gravidade da situação. Número de óbitos atualizados: Dores de Guanhães, 2 óbitos. Guanhães, 6 óbitos. E isso o Estado ainda não tem. O Estado está trabalhando que a micro-região de Guanhães tem 11 óbitos. Nós já temos um óbito aqui que não foi computado, então são 12 óbitos. 2 para Dores, 6 para Guanhães, 1 para Materlândia, 1 para Sabinópolis, 1 para Virginópolis. É isso, Thales? Isso. Tem mais um óbito que não foi computado, que vai para 13. Então. Tá, Guanhães tende a ir para 13. Ainda assim, é o melhor indicador da macro-centro. Então, todo o trabalho que foi feito na micro-região de Guanhães é reconhecido pelo Estado de Minas Gerais, ele é reconhecido dentro do Ministério Público de Minas Gerais como trabalho exitoso de política pública, e isso conta muito com a participação da população. E a população de Guanhães, ela tem que entender, e eu estou insistindo nisso, que é o seguinte: não é prefeita, não é promotor, não é juiz, não é direção de hospital, não é o pastor, não é o padre que modifica a realidade. Se eu tivesse esse poder de pedir ao juiz uma liminar para que Guanhães não tivesse Covid, eu faria. Mas não tem esse poder. Então não adianta ficar transferindo a responsabilidade para a autoridade, que as autoridades estão trabalhando muito. Em nenhum momento nós paramos. Eu não tive folga, eu venho trabalhando no recesso. Eu participei de reuniões na véspera do Natal, na véspera do Ano Novo. Só que o que a gente pode fazer? Está todo mundo aqui exaurido, está todo mundo aqui exausto. E o que nós estamos vendo? Parte da população que não acredita no vírus, que acha que é uma gripezinha, que acha que se tomar suco de limão, tomar sol, tomar vermífugo, mata o vírus. Não mata. Tem gente que fala que o vírus é comunista. O vírus não tem ideologia, o vírus está aí, está matando. Tem gente que acha que vai ter vacina, não vai ter vacina tão cedo. Não há perspectiva de vacina. Então nós estamos aqui, né, como a prefeita disse, apelando para vocês, para que vocês tenham consciência do risco que todos nós estamos vivenciando. E aqui eu vou trazer mais informação. Eu, na promotoria, a minha responsabilidade é a área da saúde.
No mês de dezembro, foram 20 pedidos de transferência para a UTI, para Belo Horizonte. Ou seja, não está tendo vaga. Então, se o hospital aqui estourar o número de leitos, não tem para onde levar a população. E o tratamento de Covid não é um tratamento que é rápido. A pessoa, quando entra na UTI, por lá ela fica 20 dias, 25 dias. Nós temos hoje aqui um idoso de 90 anos que não tem perspectiva de sair. Então, a partir do momento que fechar os leitos de Guanhães, a população vai morrer. Porque Belo Horizonte, os principais hospitais privados já não recebem mais. Então, a gente já falou, todos sabem, mas tem gente que ainda quer acreditar em fake news. Quer acreditar em pessoas que vão para a internet, não tem conhecimento de nada. Não sabe como funciona o sistema de saúde, não sabe como funciona o Ministério Público, não sabe como funciona a questão de política pública afeta a Covid, e fica aqui em Guanhães e região falando com todo respeito, só porcaria. E vocês, parte, acabam acreditando. E por que o cenário vai piorar? Ontem na reunião do Estado, agora que vai começar a chegar o efeito do Natal. Vocês devem ter visto como Guanhães ficou lotada nos dias que antecederam o Natal, o pessoal descendo de Belo Horizonte para ir ver os parentes aqui na região. Então a pessoa vem de Belo Horizonte, provavelmente contaminada, contaminou por toda essa região. Vai repercutir onde? Aqui. Nós temos o Ano Novo, as pessoas comemorando o Ano Novo. Eu fico pensando, comemorar o quê? Aqui você tem um mínimo de discernimento, de saber que uma data que passa para outra data não muda nada. Mas as pessoas brindando, colocando nas redes sociais. Isso vai estourar daqui a 15 dias. Então lá para o dia 16 de janeiro vai ter consequência. E quantas pessoas de Guanhães saíram daqui, foram para as praias, fotos nas redes sociais brindando, tomando cerveja, voltam para onde? Para Guanhães. E aí eu vou perguntar para vocês, vem o Estado agora, semana que vem, coloca a onda vermelha para Guanhães, o hospital está lotando, o que vai poder ser feito? O comitê, ele discute com muita seriedade as consequências que isso vai gerar para a cidade de Guanhães, para a região de Guanhães. Tanto é que o comitê hoje deliberou que na terça-feira haverá uma reunião com todos os prefeitos que compõem a micro de Guanhães. Nós tivemos aí novos prefeitos que foram eleitos. Um novo prefeito em Virginópolis, um novo prefeito em Dores de Guanhães, um novo prefeito em Senhora do Porto, um novo prefeito em Sabinópolis e um novo prefeito em Rio Vermelho. São 5 novos prefeitos, com 5 novos secretárias ou secretários. Então, há que se articular novamente a política pública para Guanhães. E vocês, claro que não tem que saber, mas pessoas que vão para as redes sociais como se entendessem, deveriam se informar para não desinformar. Guanhães nunca teve uma política pública na área da saúde tão forte como tem agora. Guanhães conseguiu criar 10 leitos de UTI. Vem agora 15 leitos de suporte ventilatório. Guanhães agora vai ter uma UTI móvel. Aí me perguntam, por que Guanhães não tem SAMU? E aí ficam pessoas postando nas redes sociais desinformando. Não tem SAMU porque Guanhães pertence a Macrocentro de Belo Horizonte. Peçanha, São João Evangelista, Santa Maria do Suaçuí tem SAMU porque pertence a Macrocentro de Valadares. É o Estado de Minas Gerais e a União que define. Não é prefeito, não é promotor, não é vereador, não é deputado. O Ministério Público, junto com o hospital, junto com a Prefeitura de Guanhães, junto com os prefeitos que compõem a micro, estivemos em Belo Horizonte, numa reunião com o secretário estadual de saúde, mostramos a necessidade de Guanhães ter SAMU. Qual a resposta que obtivemos? Não há previsão para Guanhães. Por quê? Porque Guanhães pertence a Macrocentro de Belo Horizonte. Belo Horizonte tem SAMU? Tem. Contagem tem SAMU? Tem. Betim tem SAMU? Tem. Sete Lagoas? Também tem. Só o município rico. Monlevade tem o dela. Itabira
tem o dela, só o município rico. E nós estamos falando de município pobre, que é o município de Guanhães. Então ficam pessoas, mas por que não tem SAMU? Né? Há pessoas que postam nas redes sociais que o Ministério Público tem que se empenhar para ter SAMU. O Ministério Público se empenha. E como se empenha? Mas não depende do Ministério Público. É uma política do Estado de Minas Gerais. E o que coube à região de Guanhães foi muito bem feito. Então, essa alternativa de hoje, que é a UTI móvel, que foi repassada para a microrregião de Guanhães com recursos do Ministério Público, ajudará muito a região. É uma alternativa. E tende a ser exitosa. A perspectiva é que julho, agosto, o Corpo de Bombeiros esteja em Guanhães. E o Corpo de Bombeiros não veio para Guanhães por questões políticas, que foi necessária a intervenção do Ministério Público para que viesse. Então, é importante que a população tenha essa informação de todo o trabalho que é feito. E é interessante, mesmo o Ministério Público, eu vou falar da minha pessoa, trabalhando como trabalha, há determinadas pessoas em Guanhães, eu sei quais são, que fica representando na corregedoria, atacando a atuação do Ministério Público. Como se nós estivéssemos aqui em Guanhães brincando. A atuação é seríssima. E é importante que vocês saibam, porque essas pessoas ficam nas redes sociais, uma delas diz que eu aqui no comitê ameaço, que era necessária a presença da corregedoria em Guanhães para saber que eu ameaço. Todas as pessoas que estão aqui presentes sabem que a linha nossa aqui é pautada no diálogo. Um diálogo que é respeitoso. Então eu estou trazendo esse cenário para vocês, porque eu acompanho o que a população comenta nas redes sociais. E é meu dever prestar contas. Há perspectiva de Guanhães ter SAMU? Não. Isso já foi resposta do Estado de Minas Gerais. O Estado de Minas Gerais vislumbra, talvez, lá para final de 2022 ou 2023. Enquanto isso, o que vai ter em Guanhães? Uma UTI móvel, que vai fazer o transporte da população para os UTIs de capital. Aí um cidadão disse, mas se está gastando com a UTI móvel, por que não constrói leito de UTI? Porque esse cidadão é desinformado. O custo de uma UTI dia, R$ 1.800. Mas ainda que o hospital pudesse pagar R$ 1.800, você encontra profissional para vir para Guanhães? Não. Nem Belo Horizonte está tendo profissional hoje, porque está todo mundo exausto. A pandemia não acaba e não tem perspectiva de acabar. Então, quando se fala do custo, as pessoas não sabem. Guanhães, para ter UTI, tem que trabalhar muita política pública. É um trabalho árduo. Nós estamos tendo um problema agora, que ontem eu estava na reunião e vocês têm que saber, os hospitais de pequeno porte daqui da região estão competindo com o hospital de Guanhães e levando profissionais. E aí propõe para o profissional pagar para ele mais do que se paga no plantão daqui. E aí você tem a estrutura do Hospital Regional de Guanhães, que é excelente, mas vai perder o profissional. E isso é um problema do Ministério Público? Isso é um problema do município de Guanhães? Isso é um problema do hospital? Não! Isso é um problema do Estado de Minas Gerais. E isso é discutido. Então eu estou mostrando para vocês até algumas questões mais técnicas, para vocês entenderem a dificuldade. Eu, ano passado, eu fiz mais de 50 reuniões para cuidar de questão de Covid. Então, o que mais que a gente pode fazer? Então, eu vou prestar algumas contas aqui rapidinho. Vamos lá. Reclamação sobre filas. As pessoas reclamaram. Tirou do lado esquerdo e levou para o lado direito. Foi a solução encontrada. E aí nós temos um problema social. O Brasil, hoje, houve um retrocesso do ponto de vista econômico. Isso não é ideologia. É só olhar. Então as pessoas vieram desesperadas receber o auxílio. E aí nós tivemos o governo de Minas Gerais pagando também auxílio. Então acumulou Bolsa Família, auxílio emergencial e o benefício pago pelo Estado de Minas Gerais. Todos na Caixa Econômica Federal. Como é que você organiza? Aí me deram a seguinte sugestão. Promotor,
Organize a fila. Então eu vou sair da promotoria, cheio de atribuição, vou lá organizar a fila. E falar, promotor, porque eu acho isso até bacana. Eles têm acesso ao meu celular, eu recebo mensagem o dia todo. Por que eu não organizo a fila até o final do caldeirão? Boa ideia. Só que vai fechar as lojas, vai passar em frente às lojas. Agora, a questão é o seguinte, todo mundo sabe que tem que manter o distanciamento individual. Vai lá na fila ver se eles ficam com o distanciamento individual. Eles ficam com a máscara assim, ficam com a máscara assim. Então, o que o promotor pode fazer? A gente acha que hoje em Goiânia tem um pessoal que nunca estudou direito e acha que sabe direito. Isso é ótimo. Por que você não propõe uma ação, promotor? Aí eu vou falar com o juiz. Juiz, você me dá uma liminar para o povo distanciar? Agora, quem é que vai fiscalizar? Vocês sabiam que em Goiânia tem 50% do efetivo policial? Os policiais aqui se desdobram. Não há um número suficiente de polícia militar, não há um número suficiente de policial civil e não há um número suficiente de fiscais. Então, como é que você vai fiscalizar? Agora, o cidadão não sabe que ele tem que passar o álcool. Ele não sabe que ele tem que manter distância. Agora, você vai lá na fila da caixa, está um colado no outro. Então, o que o promotor pode fazer? O que o prefeito, os prefeitos, vereadores, pastores, padres podem fazer? Nada. O cidadão acha que é uma gripezinha. Então, é muito difícil. Então, questão de fila, eu até hoje estou aqui aberto. Se a pessoa tiver sugestão, pode mandar para a ouvidoria do Ministério Público, pode ir lá na promotoria, pode vir aqui na prefeitura. Quanto mais sugestão tiver para resolver o problema da fila, eu acho que vai ser bastante útil. A tendência agora é que a fila diminua, porque não vai ter mais o pagamento do auxílio emergencial. Outra reclamação, eleições. Ah, promotor, você não fez nada na época das eleições. Estava cheio de candidato aí, fazendo aglomeração. Verdade. Só que o promotor não pode fazer nada, porque isso quem tinha que definir ou era a União ou era o Estado de Minas Gerais. Eu, como promotor eleitoral, eu não poderia proibir a participação da população. Eu tornei isso no Estado de Minas Gerais. Havia um limite. E parece que eram 50 pessoas, 30 pessoas que poderiam aglomerar. Veio o governo de Minas Gerais, na época das eleições, liberou para 500 pessoas. Eu estava já com uma ação pronta para obrigar os candidatos aqui de Goiânia a respeitar o limite. No dia que eu entrar com a ação, mudou. Passou para 500 pessoas. Então, todos vocês viram qual foi o efeito que as eleições gerou. Nós tivemos óbito em Minas Gerais de 7 prefeitos. Aqui o de Santa Maria do Suaçuí, de Rio Casca, não tomaram posse, morreram. Se você olhar Santa Maria do Suaçuí, havia filas, caminhada, carreata. Aqui em Goiânia, teve. Agora, o que pode ser feito? Porque a população tem ilusão que se passar a mão no álcool, funciona. O grande problema do vírus é e aí vai para um outro problema. Então, época de eleição, nada poderia ser feito, promotor? Nada. Eu mesmo sendo promotor da saúde, sendo promotor eleitoral, os colegas que ajuizaram as ações não obtiveram êxito. O Tribunal Regional Eleitoral entendeu que não poderia limitar. Então nós tivemos esse agravante das eleições, que gerou aglomeração, gerou contaminação. Supermercados e bares. Tem gente que sugere fechar bar. Se você olhar, boa parte dos bares de Goiânia não gera aglomeração. Não gera. E há pessoas que vivem do bar, precisam daquela atividade econômica. E mesma coisa supermercado. Teve gente que sugeriu fechar supermercado. Então tem gente que compara o incomparável, né? Eu só posso comparar aquilo que pode ser comparado. Eu não comparo as coisas desiguais. Supermercado não tem como fechar, é atividade essencial. O que você pode fazer é limitar o acesso, restringir o acesso. Agora, tem gente que vai para o supermercado para passear. E tem gente que vai para o supermercado e não mantém o distanciamento de fila. Então, o que o promotor
o hospital, o município pode fazer? Nada. Então tem esse problema de mercado de bar. Falei do SAMU, falei da reunião com o Estado de Minas Gerais, vamos lá. O Estado de Minas Gerais está fazendo teste? Não. Então isso dificulta. Porque veja bem, a pessoa está com suspeita de estar com Covid. Ela pode estar com outra gripe, não necessariamente Covid. Ela vai para o isolamento, mas ela precisa ser testada. E o Estado de Minas Gerais e a União, ou seja, o governo federal, deixou 7 milhões de testes perderem prazo de validade e não se testa. Então fica muito difícil, porque você não consegue saber se a pessoa está contaminada ou não está contaminada. Então, complicado. Fechando aqui, festas e churrascos. O pessoal vai para festa, vai para churrasco, fica nas redes sociais, só que se esquece que quando você voltar para casa, está lá um idoso. Nós tivemos aí uma artista global, famosa, Lisete Bruno, morreu com 84 anos. Ela não saiu de casa um momento. Aí vão aparecer os negacionistas, né? Dizendo que se isolamento fosse bom, ela não morria. Ela não saiu. Mas um parente dela foi lá visitá-lo. E esse parente acabou contaminando. E ela veio a óbito. Então, quem vai para churrasco, vai para festa, saiba que quando retornar para casa, vai acabar matando. Então, esse é o cenário. E aí eu fecho para responder, né? Porque tudo chega lá no meu celular. Reclamaram. Ah, eu fui ao hospital e no momento só havia um médico. Sim, sabe por que só havia um médico? Porque um outro médico teve que transferir um paciente que foi esfaqueado em razão de briga de bar para Belo Horizonte. Então, todas as vezes que nós tivemos acidente de trânsito, brigas, uso de arma de fogo, uso de arma branca, isso vai chegar no hospital. Chegando no hospital, o hospital não tem equipe médica grande. O que vai acontecer? Terá desfalque. Então, esse é o cenário, essas são as dificuldades. Então, espero que a população de Goiás, e vou dizer que 90% da população, não, 99,9% da população de Goiás tem esse discernimento. E aqui ninguém está entrando em questão política, em questão ideológica. Só não acredita quem não quer. Né? O número de óbitos tem mais de 200 mil pessoas. E hoje está morrendo gente nova. Essa semana morreu um juiz de direito de 48 anos. Semana passada, um delegado de 42 anos. Ontem, uma criança de 1 ano. Por quê? Não está tendo tratamento. Então, fica esse apelo a vocês. Né? Tem gente que fala, ah, o comitê sumiu. Não, o comitê não sumiu. A gente não vem aqui toda semana para ficar dando entrevista. Está todo mundo aqui trabalhando. E trabalhando muito. Agora, não depende da gente. Se o Estado de Minas Gerais falar que está tudo onda vermelha, tem que ficar na onda vermelha. E só para finalizar, há uns mal intencionados em Goiás, né, que divulgaram lá. Ah, mas o promotor disse que não fecharia o comércio depois das eleições. As eleições foram dia 15 de novembro. Nós já estamos em 15, praticamente 15 de janeiro. Então, seria fake news a fala do promotor se no domingo e que houve eleição, no dia seguinte o comércio fechasse. Então as circunstâncias alteraram. As circunstâncias alteraram. E quem define isso não é o promotor, não é a prefeita, não é o hospital, é o Estado de Minas Gerais, já que Guanhães aderiu ao Minas Consciente. Então eu até faço um apelo à população de Guanhães, se quer se informar, vá atrás de pessoas sérias. Aqui em Goiás tem uns deformadores de opinião que eles não se sustentam e ficam aí divulgando uma série de inverdades. Eu disse no início e vou repetir. A promotoria ela acompanha as divulgações nas redes sociais. E se ela verificar que a pessoa está usando de forma abusiva a liberdade de expressão para propagar boatos que gerem pânico, essa pessoa pode ser responsabilizada criminalmente. Eu falei isso na primeira entrevista que eu dei quando começou o problema da Covid. Fui representado na corregedoria e o corregedor deu razão. Falou,
doutor está advertindo e esclarecendo que você não pode usar do meio de comunicação para propagar boatos, para propagar inverdades. Então fica aí meu apelo e fecho a minha fala dizendo que tomar ivermectina, tomar cloroquina, é só você querer raciocinar. Se isso resolvesse, lá nos Estados Unidos, onde o Trump defendia a cloroquina, não estariam morrendo 3.800 pessoas por dia. O mundo não pararia. Agora, pode ser que se você tomar leite condensado, água com açúcar, você também não morre. Agora, se esses medicamentos fossem eficazes, o mundo ia parar, milhões de pessoas iriam morrer. Então tenham mais discernimento, tenham mais juízo crítico. Fica aí meu apelo, né, meu agradecimento, mas está todo mundo no limite. Está todo muito cansado. Todos aqui correndo risco de serem contaminados. Já teve gente do comitê que foi contaminada. Quase 80% já foi contaminado. Né? Falta eu, falta o Thales. Então, daqui a pouco eu também vou assim. O corpo fechado a gente tem limite, né, Thales? Então, faz aqui meu apelo. Estamos lutando para a cidade de vocês, mas sem vocês cooperarem, de nada adianta. Muito obrigado, uma ótima noite, um ótimo final de semana. Só para fechar aqui, haverá essa reunião na terça-feira com os prefeitos da micro. Quarta-feira sai o posicionamento do Estado de Minas Gerais sobre a questão da onda vermelha. Vai definir para onde que Guanhães vai. Então, eu tenho que aguardar, mas até quarta-feira haverá esse posicionamento e provavelmente terça-feira os prefeitos da micro-região conversarão aí com vocês para dar os melhores esclarecimentos. Muito obrigado.